Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Se você puder, a tela está ok? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos louvar a Ele, dedicando a nossa convicção, de nossa firmeza está na fé no nosso Senhor Jesus. Vamos louvá-lo com esse hino. Convido você a que façamos então essa declaração. Somente colocamos a nossa fé na graça excelsa do nosso Senhor Jesus, no sacrifício dele em nosso favor, e a nossa fé e o nosso amor sejam sempre firmados no nosso bom Senhor. Vamos louvá-lo com esse hino. Te ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graça é real, abrigo traz no temporal, ao me cercar e a tentação me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse momento. Eu quero começar esse nosso momento de reflexão lendo para você o Salmo de número 32. Quero convidar você a acompanhar a leitura que eu farei.
Salmo, capítulo 32. O texto bíblico nos diz o seguinte: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Ó Senhor, o Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm o coração íntegro. Quero orar com você mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade de ler, de aprender com ela, e que o teu Espírito nos guie nesse tempo juntos aqui. Que de fato seja um tempo de aprendizado, em que possamos ouvir a tua voz com atenção, sermos edificados por essa palavra, e que para além das minhas limitações enquanto pregador, e das nossas distrações aqui nesse momento, que o teu Espírito possa falar profundamente ao coração de cada um aqui nessa noite. Que essa palavra encontre significado em nós e que sejamos guiados cada vez mais para perto na direção daquilo que o Senhor tem e espera de nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta. O salmista, aqui nós temos um salmo de Davi, salmo que ele escreve depois de um momento de muita tribulação, de muita angústia, depois de muito ter encoberto o seu pecado diante do Senhor. Ele é confrontado por Deus, o Senhor envia o profeta para que o confronte no seu pecado, para que aponte a ele a necessidade de que ele se arrependesse. Davi finalmente assume a sua culpa, finalmente ele assume o seu pecado, ele se arrepende na presença do Senhor, se arrepende daquilo que havia feito. Sim, ele apesar de ter se arrependido, ele arca com as consequências do seu pecado, mas ele finalmente consegue encontrar alívio diante do Senhor. E é ele quem escreve essas palavras. Ele diz: enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor do verão. E finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. E ele diz que o Senhor então o perdoou toda a sua culpa. Agora ele podia descansar, agora ele podia encontrar alívio, ele podia se alegrar no Senhor, porque ele parou de esconder a sua culpa. Como são felizes aqueles que não têm do que se envergonhar, não têm o que esconder e encontraram no Senhor perdão. Mas como é difícil assumir quando nós estamos errados. Como é difícil reconhecer culpa. Como é difícil assumir que falhamos. Como é difícil lidar com o fato de que
nem sempre fazemos o que deveríamos, nem sempre fazemos o que gostaríamos, o que nos colocamos no coração para fazer. Como é difícil assumir para Deus e assumir para os outros. Eu diria que é difícil assumir até para a gente mesmo, que não somos tão perfeitos como gostaríamos de pensar. O fato é que muito da nossa infelicidade, que diz respeito aos nossos pecados, surge da nossa incapacidade, da nossa resistência em assumir que falhamos, em assumir que erramos, que cometemos pecados, e pedir perdão e assumir que precisamos e carecemos da graça de Deus para que sejamos melhores, para que possamos vencer os nossos pecados, para que possamos vencer as nossas tentações. Essa semana mesmo, a gente estava com os meninos fazendo a gente estava sentado na mesa, os meninos estavam fazendo tarefa de casa, e é impressionante o quanto uma criança tão nova tem de tarefa de casa. A gente estava sentado com os meninos na mesa, fazendo tarefa, e o Caleb, ele havia errado alguma coisa, eu não me lembro mais exatamente o que era o contexto exato, mas ele tinha colocado alguma resposta errada, ou tinha dito algo errado, e a Ana então o corrigiu, falou, não filho, não é isso não, está errado, e aí falou para ele a resposta certa. E o Caleb, não, eu não falei isso. Falou, filho, falou assim, não falei não. Filho, você falou, está errado, certo? Não, eu não errei. E ele insistiu por umas 5 vezes que ele estava convicto, e eu estou ouvindo a conversa acontecendo, eu estava sentado na mesa, a interação entre eles, e eu ouvindo ela dizendo, Caleb, você falou errado, eu tinha ouvido o que ele tinha falado, realmente estava errado, e ela dizendo que ele tinha dito, e ele não disse. Eu falei, Caleb, não é muito mais fácil você só assumir que errou, entender o certo, e seguir em frente? Só assume que errou. Todo mundo erra, todos erram. Eu erro, a sua mãe erra, agora foi a sua vez. Você precisa, e é muito mais fácil você simplesmente assumir, é verdade, né, minha resposta estava errada. Qual que é o certo mesmo? Pega, guarda, pronto, segue em frente. Toda essa briga, toda essa angústia, tudo isso para insistir, para dizer que não está errado, o sofrimento se torna muito maior. E o erro não vai embora, o erro não desaparece, as coisas não ficam certas porque eu me recuso a reconhecer que estou errado. A situação não é corrigida. E eu vejo muito isso nos meninos, e eu fico pensando, gente, como a gente tem dificuldade, desde pequenos, desde nascidos, a gente tem dificuldade de assumir que erra. Isso está embutido em nós, a dificuldade de assumir os nossos pecados. Como se assumir tornasse aquilo real, e negar fizesse com que aquilo desaparecesse. Eu não tenho um problema. Se eu não assumir, enquanto eu não assumir, eu não tenho um problema. E quantos dos problemas das nossas vidas, quantas das nossas angústias a gente trata dessa forma? Enquanto eu não assumir que eu tenho um problema, ele não é real. Não, eu não sou viciado, não, eu só uso quando eu quero. Eu paro a hora que eu quiser. É, campeão, então para agora. Não, mas é porque eu não quero. Vamos negando a realidade, negando os fatos, escondendo. Estamos feridos, estamos dilacerados, porque ninguém fica bem escondendo o erro, escondendo o pecado, escondendo a falha. Eu imagino que você se identifique com as palavras do salmista, quando ele diz, como eu sofri enquanto eu tentei encobrir. Quanta angústia. Chega a doer nos ossos, enquanto eu tentei esconder. Mas quando finalmente eu confessei, eu assumi, confessei os meus pecados, não escondi mais a minha culpa, eu fui perdoado e eu pude finalmente encontrar alegria no Senhor. Hoje na nossa classe da manhã, nós estamos estudando sobre as disciplinas espirituais e nós estudamos sobre a disciplina. Estamos agora na fase das disciplinas espirituais comunitárias, as disciplinas que a gente experimenta em conjunto, comunitariamente na igreja, e falando sobre a confissão enquanto disciplina comunitária.
E o quanto é importante para nós recobrarmos a importância da confissão, especialmente nos nossos dias. Porque nós vivemos dias tão absurdos em que, para não assumir culpa, para não assumir a responsabilidade de erros e eventuais equívocos, as pessoas chegaram num tempo onde passamos a mudar todos os parâmetros de sociedade, todas as regras, tudo para que ninguém nunca esteja errado. E vivemos num tempo onde praticamente não existe mais errado, onde a verdade se tornou relativa. A verdade é fluida. É verdade para quem? É certo para quem? É errado para quem? Não, mas você está dizendo que é errado para você, mas para mim não é errado, então ninguém está errado. Da mesma forma, ninguém está certo, estamos todos angustiados, a sociedade está doente, porque ninguém mais é capaz de assumir culpa, de assumir responsabilidade por nada. Precisamos, enquanto igreja, retomar a seriedade no trato com as Escrituras, a seriedade em receber aquilo que o Senhor nos ensina enquanto parâmetros de vida, orientações de como nos portarmos, de como vivermos, de como lidarmos com o Senhor, de como lidarmos uns com os outros, de como nos portarmos diante da vida. E diante dessa verdade da palavra de Deus, reconhecer os nossos erros, aprender o certo e seguir em frente. Porque jamais cresceremos enquanto não estivermos dispostos a assumir que erramos. Assumir que errou é um pré-requisito para aprender o certo e seguir em frente. Quem não está errado não precisa aprender o certo. O problema, um dos problemas, são tantos, né? Um dos problemas é que nós associamos a igreja e passamos a enxergar a igreja como um ajuntamento dos santos. Não que ela não seja. Mas talvez o grande problema esteja naquilo que nós entendemos popularmente por santos, né? Se eu te falo que a igreja é o ajuntamento dos santos, talvez o que venha na sua cabeça é que a igreja é um ambiente de gente perfeita, de gente santificada, de gente que não tem mais luta, que não tem mais tentação, que não enfrenta mais o pecado. É todo mundo tão bonito na igreja, todo mundo louva com tanta alegria. Eu tenho certeza que todos os irmãos ao meu lado, todos eles leem pelo menos umas 30 páginas da Bíblia todo dia. Eu sou o único aqui, pastor, que não está nessa direção. Eu tenho certeza que todo mundo que está sentado ao meu redor, ninguém aqui pecou essa semana. Como é que eu vou dizer? Eu errei, eu pequei. Se a igreja, enquanto ajuntamento dos santos, na nossa cabeça se torna um ambiente de perfeição, ela acaba virando um ambiente de hipocrisia, da mais profunda e real hipocrisia. Onde um monte de gente ferida, um monte de gente falha, pecadora, cheia das suas limitações, como todos nós somos, se junta e por 2 horas a gente finge perfeição. Por 2 horas a gente esquece que a vida está difícil, a gente faz de conta que os problemas não existem. Às vezes vem no carro brigando em família, de casa até chegar na igreja, na hora que desce do carro, agora chegou na igreja, hein? E todo mundo desce em espiritualidade, adoração, e aquela família sorridente entra na igreja, e vamos lá, vamos adorar ao Senhor, e por 2 horas, faça de conta que está tudo bem. Assistimos um culto, ouvimos uma palavra, e a gente volta para casa. E antes do portão de casa abrir, a vida já voltou ao normal. Estamos de volta à realidade da dificuldade, da luta, da tristeza, do abatimento, do pecado, mas pelo menos ninguém da minha comunidade de santos sabe que eu estou lascado. Pelo menos ninguém lá sabe dos meus pecados, ninguém sabe das minhas lutas. Então está tudo certo, posso continuar voltando. O problema com isso, por mais que isso pareça ser a regra dos nossos dias, tristemente, é que a gente passa a vida encenando cristianismo, a gente passa a vida encenando espiritualidade, encenando adoração, encenando devoção. Eu faço de conta que você não peca, você faz de conta que não sabe que eu peco.
A gente faz de conta que não sabe do fulano que está traindo a mulher, a gente faz de conta que não sabe do outro que está roubando no trabalho, a gente faz de conta que não sabe, que não entende, que não conhece. Se eu não falar do pecado, não é real. Mas a gente se reúne no domingo para adorar Jesus e é isso que importa, não é mesmo? É claro que não é. É claro que não é. A palavra de Deus nos ensina que a nossa adoração, ela é inexistente, ela é vazia, não existe ponto na adoração se não for fruto de obediência. Quando a gente se reúne e a gente performa essa encenação de santidade, de perfeição, nós não crescemos. Não há espaço para aprender o certo, não há espaço para encorajamento. Num mundo onde todos estão fingindo perfeição. E é por isso que um aspecto fundamental da vida cristã é a confissão. A confissão dos pecados, a confissão dos nossos erros, o reconhecimento de que somos falhos. O reconhecimento de que sim, temos e lidamos com tentações. Sim, em alguns momentos, em mais momentos do que deveríamos, do que gostaríamos, nós cedemos a essas tentações. Mas sim, eu me arrependo e eu não quero viver assim. Eu não quero ser sempre assim. Eu não quero estar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, lutando e caindo nos mesmos pecados. Eu quero estar lutando com outras novas tentações, outros problemas, de gente mais evoluída espiritualmente, porque outras tentações virão. Outros obstáculos virão, mas nós estamos crescendo e amadurecendo até que um dia nós alcançamos aquilo que o texto bíblico vai falar sobre a medida da estatura perfeita de Cristo. É claro que essa perfeição nós alcançaremos plenamente, finalmente, só mesmo na glória diante do nosso Senhor. Mas essa nossa jornada aqui deve ser uma jornada de busca, de consciência, de arrependimento. Mas para isso, eu preciso estar disposto a reconhecer, a me arrepender e a confessar os meus pecados. É por isso que a confissão, ela é uma disciplina fundamental na vida de qualquer cristão. E é por isso que ela exerce tanta influência nas nossas vidas. E eu diria que todos os outros aspectos de crescimento, de mudança de vida, dependem desse pré-requisito, que é o reconhecimento e a confissão dos nossos pecados. Precisamos reconhecer de uma vez por todas, assumir de uma vez por todas que somos pecadores, mas precisamos entender também a vontade e o coração do nosso Deus enquanto perdoador. O Senhor tem todo o interesse em nos guiar, em mudança de vida, em transformação. O coração do Senhor é perdoador. Parar de olhar para o Senhor como o guarda, o vigia que está ali tomando nota das minhas falhas, para que Ele possa calcular a intensidade do castigo que Ele vai me dar. E olhar para o Senhor como o Pai amoroso que Ele é, que nos convida à mudança de vida, ao arrependimento. E que está disposto, inclusive, a nos conceder o Espírito Santo dEle para nos guiar. Para nos mostrar, nos convencer da justiça, do pecado, do juízo de Deus. E nos guiar nessa jornada de crescimento. Mas isso só é possível quando quando nós pararmos de resistir. Enquanto nós nos recusarmos a confessar, essa transformação jamais vai acontecer. Contrariando todos os seus impulsos mais humanos e naturais. Confesse os seus pecados, reconheça as suas falhas, reconheça as suas limitações e experimente o alívio, a transformação, aquilo que só o perdão de Deus é capaz de proporcionar nas nossas vidas. A tentação de maquiar quem somos para impressionar as pessoas, para impressionar o pastor, para não parecer fraco diante dos outros, pode parecer grande, mas nada disso vale o custo de carregar a culpa dos nossos pecados e escondermos isso. Não à toa,
O texto bíblico nos fala tanto sobre confissão, sobre arrependimento, em tantas passagens diversas nós temos ensinos preciosos sobre isso, mas eu queria destacar dois aspectos importantes que o texto bíblico nos apresenta sobre essa dinâmica de confissão, de arrependimento. O primeiro está na primeira carta de João, no capítulo 5, ou primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, o texto diz assim, eu vou ler o texto, você pode acompanhar minha leitura. Essa é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Olha que palavras fortes João usa para falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre confissão. Ele começa dizendo, olha, Deus é luz. E qualquer um que ande na escuridão, que ande nas trevas, não está em Deus. Se você está na escuridão, se você está nas trevas, se você vive em pecado, não se engane, você não está em Deus. E talvez aqui pareça ser um juízo definitivo. Então, se você está em pecado, está tudo acabado. Até o inferno. Mas não é aqui que ele termina. Ele não para por aqui. Se estamos na escuridão, não estamos em Deus. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, então nós estamos em Deus e temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. É o sangue de Jesus que nos possibilita estar na luz, porque é Ele que nos purifica dos nossos pecados. Por isso, João segue dizendo, se você tem gastado o seu tempo afirmando que não tem pecado, que não tem do que se arrepender, você só está se enganando. Quando nós fazemos isso, nós enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. E se alguém diz que não comete pecado, é mentiroso. Logo, já pecou por dizer que não pecou. É mentiroso e não há em nós lugar para a sua palavra. Essa expressão, para mim, é uma das mais fortes do texto. Não há em nós lugar para a sua palavra. Quando afirmamos que não pecamos, nós chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. A negação de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer os nossos pecados, na verdade, apenas elenca a nossa incapacidade, a nossa resistência de deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Mostramos que não há espaço em nós para a palavra de Deus. É só uma declaração, é só uma demonstração da nossa resistência. Porque quando a palavra de Deus encontra lugar nos nossos corações, é inevitável sermos confrontados com o fato de que somos pecadores, de que somos falhos. E é por isso que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A verdade em Jesus, a verdade que recebemos de Jesus é essa. E se queremos andar na luz, começamos assumindo, reconhecendo. E isso nos permite andar com Jesus. Sermos resgatados, redimidos por esse sangue de Cristo. Primeiramente, precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E recebermos dele, através da sua fidelidade, da sua justiça, o seu perdão. Não há por que negar. Mas Tiago, ele vai ainda mais longe, quando ele nos fala sobre o poder de cura, o poder de restauração que existe na confissão dos nossos pecados uns aos outros. O texto de Tiago, no capítulo 5,
aqui no verso 13, ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nessa dinâmica de igreja, nesse ajuntamento de santos, onde os santos são aqueles que são separados para Deus, gente que escolheu viver e dedicar sua vida ao Senhor, escolheu viver de forma dedicada a Deus. Nós nos reunimos nessa comunidade de pecadores, como João nos adverte, onde todos somos, onde todos lutamos de diversas maneiras, com diversas tentações, lutamos com as nossas tentações e resistimos e buscamos resistir ao pecado. Nessa comunidade, nós temos a oportunidade de encontrar apoio uns nos outros para lidarmos com as nossas falhas. Porque talvez você lute hoje com uma tentação, você lute hoje com um pecado que eu já lutei e que eu consegui vencer na graça de Jesus. E talvez eu tenha dicas, eu tenha orientações que eu possa te dar para te ajudar a lidar com as suas falhas. Da mesma forma como talvez eu tenha aspectos em que eu lute, em que eu tenha dificuldade, e você possa me ajudar, e você possa me auxiliar. Ou quem sabe você possa simplesmente orar por mim. Ouvir a minha confissão, ouvir a minha dor. Compartilhar da minha dor, do meu sofrimento, e orar por mim, e recebermos através dessa oração o consolo, o conforto, a cura de Deus. Nesse texto de Tiago, ele está falando sobre o poder da oração, e ele começa lá no versículo 13, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Se alguém está feliz, cante louvores. Alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, venham, orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, o Senhor o restabelecerá. Se cometeu algum pecado, será perdoado. Cultivem o hábito de orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, pelos que estão angustiados, pelos que estão enfermos, pelos que estão em pecado. Orem, façam isso em comunidade, inclusive confessando os pecados uns aos outros, para serem curados. E ele segue dizendo, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E ele dá alguns exemplos. Elias era um homem, era um humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Cuidem uns dos outros, é o que ele está dizendo aqui. Cuidem uns dos outros em oração diante do Senhor. Creiam no poder da oração, intercedam uns pelos outros. Estejam atentos às necessidades e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, inclusive naquilo que nos é mais difícil, confessando os nossos pecados. Porque contar vantagem a gente faz com facilidade, né? As alegrias a gente conta com tranquilidade. As conquistas, o carro novo, a promoção no trabalho, as coisas que nos engrandecem, essas coisas a gente já conta com naturalidade. E não tem problema compartilhar a alegria, está tudo certo. Compartilhemos as nossas alegrias. Inclusive ele vai dizer, se alguém está feliz, cante louvores. Então, a gente compartilha as nossas alegrias. Mas compartilhem também as suas aflições, confessem os seus pecados. Se nós confessamos ao Senhor para encontrar perdão, nós confessamos uns aos outros para encontrar cura. Quando eu confesso ao meu irmão o meu pecado, quando eu confesso a ele a minha aflição, a minha luta, e eu peço para que ele ore por mim, e eu peço ajuda para que ele me ajude a lidar com o meu pecado, para que ele me ajude em oração a vencer aquilo, eu tenho a oportunidade de experimentar, materializado na vida desse irmão, o agir de Deus. Ao ouvir desse irmão, o Senhor perdoa o seu pecado, o Senhor te perdoa. Talvez aquela angústia que você carrega no coração,
Quantas vezes você já se colocou diante de Deus em confissão de pecado, pedindo perdão por algo, mas parece que e aí a gente começa a relativizar as coisas, né? A gente, não, na minha cabeça eu sei que Deus me perdoou, mas a gente continua angustiado, a gente continua aflito. E a gente tenta racionalizar, não, mas eu sei que Deus me perdoou, mas é porque eu estou angustiado ainda com isso. O texto bíblico nos diz, confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Na convivência, na vida cristã, eu tenho a oportunidade de receber uma oração do meu irmão, uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, e experimentar ali, materializado na vida desse irmão, o perdão de Deus, a palavra de Deus. Muito pode a oração do justo, é o que o texto está dizendo. Produz grandes resultados. Mas tudo isso, aliás, nada disso vai acontecer enquanto nós nos recusarmos a confessar os nossos pecados. Como Davi escreveu no seu salmo. Enquanto eu me recusei, eu definhei. A minha palavra para você nessa noite, enquanto refletimos sobre a confissão, se livre das defesas. Desista de tentar esconder as suas falhas, as suas imperfeições. Ninguém tem nada a ganhar com isso, e certamente você não tem nada a ganhar com isso. Se fazendo de forte, se fazendo de santo, escondendo as suas limitações, a gente não cresce. Não é sobre abraçar o pecado. Não me confunda. Não confunda o que eu estou tentando dizer. Porque hoje o mundo está nessa loucura, né? Então, ou as pessoas fazem de conta que são perfeitas, ou então elas abraçam o erro de maneira, não tem nada errado, está tudo certo, e abraçam o erro sem constrangimentos. Não, não é sobre isso, é sobre assumir que, sim, eu sou pecador, sim, eu sou falho, eu tenho as minhas limitações, e as minhas limitações são essas. Jesus, me ajuda. Irmãos, me ajudem. Preciso crescer, quero crescer, vamos caminhar juntos. A igreja é esse ambiente. Não um ambiente de pretensa santificação, mas um ambiente de reconhecimento, de arrependimento, de busca, de confissão, de oração, onde nós oramos uns pelos outros e encontramos cura no Senhor, pelo poder de Deus, através da vida e da oração uns dos outros. E assim nos vemos restaurados, nos vemos curados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre, que o Senhor te livre da tentação de passar por essa vida simulando cristianismo, simulando santidade. Conheço muita gente que ocupa lugares em igrejas, que senta em bancos, estão em halls de membros, são líderes, têm nomes importantes dentro de igrejas, e que vivem vidas miseráveis, que não poderiam estar mais longe de Deus. Mas está tudo bem, desde que ninguém saiba, está tudo certo. Que o Senhor nos livre disso e quebrante os nossos corações, para que possamos reconhecer ao Senhor as nossas falhas e contarmos uns com os outros, para que possamos receber e experimentar a cura do Senhor através da igreja e através da vida uns dos outros. Nos lembremos que somos todos falhos, todos pecadores. A pessoa que está sentada ao seu lado é tão ou mais pecadora que você. E quanto antes nós entendermos isso, assumirmos isso, antes nós estaremos prontos para receber a cura de Deus e experimentar aquilo que o Senhor pode fazer no seu povo, através do seu povo, através de gente que busca caminhar e servir ao Senhor. Muito pode a oração do justo, e que possamos experimentar os resultados, a transformação, a alegria que vem de receber o perdão e a restauração do nosso Senhor. Que o Senhor faça de nós
servos humildes, dispostos a reconhecer falhas e a seguir em frente, a reconhecer os erros, aprender o certo, e seguimos fazendo isso, vivendo e buscando cada vez mais viver em fidelidade ao Senhor. Eu quero te dar a oportunidade agora de baixar a sua cabeça, de fechar os seus olhos. Eu quero te dar um tempo agora diante do Senhor, um tempo de confissão. O Senhor conhece o seu coração, sabe da sua vida, sabe das suas limitações. Talvez agora seja o momento de você reconhecer diante dele. Quais são os pecados que você precisa reconhecer? Do que é que você precisa se arrepender? Não se recuse mais a confessar os seus pecados. Vou te dar um tempo para que você faça isso diante do Senhor. Pai querido, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, arrependidos, cientes das nossas falhas e clamando ao Senhor perdão. Nesse momento, os meus irmãos, nós colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos arrependimentos, as nossas falhas, e que o Teu Espírito possa trabalhar isso nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a crescer. Nos ajuda a vencer as tentações, a vencermos o pecado nas nossas vidas. Nos fortalece no Teu Espírito, de modo que tenhamos clareza, sabedoria, para saber como nos portar diante da vida, diante das pessoas, das circunstâncias. Nos livra, Pai, do orgulho, nos livra da vaidade, nos livra da tentação de encenar santidade, para que de fato possamos, a partir do momento em que assumimos as nossas falhas, de fato buscar uma jornada real de santidade. Porque não há nenhum de nós que não tenha pecado, e se dizemos não ter pecados, estamos mentindo. E nós não queremos mentir, e de modo algum queremos que não haja em nós espaço para a Sua palavra. Reconhecemos as nossas falhas e fazemos isso certos de que quando confessamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pai, que cada irmão aqui nessa noite, que colocou agora diante do Senhor motivos de confissão, pecados foram confessados aqui nesse momento, que cada um deles, Pai, tenha a convicção do perdão de Jesus nas suas vidas. Que se sintam perdoados, restaurados, e que possam trilhar e caminhar em direção à santidade, e buscando de fato viver como o Senhor espera que vivamos. Nós não queremos parecer cristãos, queremos ser de fato cristãos, discípulos fiéis de Jesus, andar na luz. E faz de nós uma comunidade acolhedora, que possamos encontrar uns nos outros a força que precisamos para permanecer, que sejamos apoio uns aos outros, que possamos orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, e que não haja em nós espaço para orgulho, para vergonha, para o medo, mas que antes, com simplicidade, com sinceridade, possamos nos ajudar nas nossas fraquezas, de modo que cresçamos no Senhor. É a oração que eu faço, certo do perdão e agradecido pela sua graça manifesta em Jesus. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A banda vai chegando aqui à frente, nós vamos cantar mais uma canção.
E eu quero encorajar você a não ficar sozinho na jornada de fé. Se você precisa de ajuda, se você tem áreas que são desafiadoras para você, e você precisa de auxílio, e você precisa e gostaria de caminhar com alguém, não caminhe sozinho. Você não precisa estar sozinho. Todos nós temos as nossas dores, as nossas lutas, e tudo isso se torna muito mais fácil quando nós estamos compartilhando a vida. Se você precisa de ajuda, converse comigo, converse com algum irmão da igreja, nos procure, vamos confiar e contar uns com os outros, para que o Senhor possa operar cura e restauração nas nossas vidas. Essa última canção que nós vamos cantar, ela diz, só em Ti a minha fé se firma, só em Cristo eu fui perdoado. Ainda que por um longo tempo nas nossas vidas, talvez tenhamos caminhado e nos sentido vazios e caminhados longe do temor de Deus, nós podemos encontrar descanso no Senhor, como o salmista diz. A letra dessa canção é muito bonita, eu quero convidar você a se colocar de pé e a entoar essa canção e a fazer dessa canção a sua oração ao Senhor, uma oração ao Senhor nesse momento. Vamos cantar e declarar, confiamos em Ti, Senhor, só em Ti. Sem temor, pra minha alma achei descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem Tua luz pra me guiar, me chamou pra perto de Ti, pra minha culpa aliviar. Só em Ti, graça e amor fluem por mim. Só em Ti, acho paz, descanso, enfim. Só em Cristo Salvador, só então fui perdoado na Tua obra de amor. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça, aos Seus pés eu quero estar. Só em Ti, graça e amor fluem por mim. Só em Ti, acho paz, descanso, enfim. Possamos de fato encontrar paz, encontrar descanso no nosso Senhor. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro encontro paz.
graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti, só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti, acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Amém, amém. Você pode se assentar. Que possamos encontrar paz e descanso no nosso Senhor. Nós vamos caminhando para encerrar esse tempo de celebração. Que bom que você veio, que bom que você esteve aqui e que podemos ter esse tempo para buscar ao nosso Deus. Eu quero lembrar você de alguns avisos importantes. Primeiro, registrar a nossa alegria pela presença dos irmãos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos, uma alegria ter vocês com a gente nessa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. No final do culto, o André que está lá na porta, ele vai me ajudar. A gente tem uma fichinha de informações que a gente costuma pedir aos visitantes que preencham para a gente ter o seu contato, poder saber de você, manter você informado sobre as atividades da igreja. Se você não se importar e puder, quiser, acima de tudo, quiser deixar o seu contato para manter contato com a igreja, será uma alegria. Então, ele vai estar lá no final entregando essas fichas para você. Lembrando também que durante a semana a igreja continua se encontrando, só que a gente não faz isso aqui, a gente faz isso nas casas, nos nossos pequenos grupos, e você está convidado a participar desses momentos. Os pequenos grupos são momentos muito especiais, porque nas casas, em números menores, e sentados ali ao redor da sala, nós temos mais intimidade, temos oportunidade de compartilhar, de falar, inclusive de falar e confessar as nossas dificuldades, as nossas lutas. E você tem essa oportunidade com a gente durante a semana, fazemos esses encontros. Temos 2 dias de encontro, na terça e na quinta. Encontre o dia que for melhor para você, o horário que for melhor para você, e participe com a gente num desses encontros. Temos também, quero lembrar, essa semana, os homens fiquem atentos, porque essa semana seria dia do GH, mas nós não teremos, eu acredito, porque nós temos vários componentes do grupo que estão com imprevistos. A gente vai confirmar direitinho no grupo, mas é provável que a gente não tenha um encontro do GH, do grupo de homens, essa semana. Então, a gente confirma no grupo. Se você não sabe nem do que eu estou falando, desse grupo de homens, e quer saber o que é, conversa com a gente no final do culto, venha participar com a gente. Nós temos encontros a cada 15 dias no sábado. Aliás, a gente mudou do sábado. Na sexta-feira à noite agora. A cada 15 dias, semana sim, semana não, a gente tem uma noite de sexta, onde a gente reúne os homens para poder conversar sobre a vida cristã, sobre os desafios do homem enquanto cristão, e, enfim, nós temos um encontro voltado para isso, para os homens e essa dinâmica da vida masculina, e você está convidado a participar com a gente desses encontros. Então, essa semana, provavelmente a gente não tem, mas a gente informa no grupo. Lembrar você também de seguir lendo a sua Bíblia. Nós temos um plano, temos seguido o plano da Bíblia 365. Se você está seguindo com a gente, não esqueça de ler. Vamos orar uns pelos outros, interceder. Aqui a gente compartilhou motivos, oramos uns pelos outros. Ore pelo irmão que compartilhou o motivo com você ao longo do culto também, ao longo dessa semana. E no final você já sabe, a gente tem o nosso café, o nosso momento de comunhão. É tempo de compartilhar. O alimento é só uma desculpa para a gente se juntar ali ao redor da mesa e poder compartilhar da vida também, aqui nesse tempo de fim de culto. Nós vamos cantar mais uma canção, nós vamos terminar louvando a Deus através de mais uma canção, e essa música nos lembra que o amor do nosso Senhor, o amor de Deus, ele não falha. Nada é capaz de nos separar do amor do nosso Deus, do amor que está em Cristo, nosso Senhor. Por isso não precisamos temer. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar brevemente, encerrando esse culto, depois cantamos essa última canção. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra, obrigado pela vida dos irmãos e pelo tempo que nós compartilhamos aqui, obrigado pelo que o Senhor comunicou, falou aos nossos corações. E agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, o povo de Deus aqui reunido, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Enquanto a gente canta essa última música, você tem a oportunidade de dedicar o seu dízimo, a sua oferta. A gente tem envelopes espalhados aí pelo templo. Se você, assim, se sentir confortável, eu encorajo você a que contribua para o sustento da obra de Deus nesse lugar. O gasofilaço está aqui à frente, você pode fazer isso enquanto a gente canta, ou depois que o culto acabar, como você preferir. Vamos louvar, vamos cantar essa última canção, então, com alegria no nosso coração. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Uma semana abençoada para você, para sua família. Vamos aproveitar o nosso tempo de comunhão, gente. Vamos lá.